Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje a gente vai começar aqui o projeto de leitura dos livros do Philip K. Dick, o projeto que eu iniciei há pouco tempo. Vou deixar o link aqui para a apresentação do projeto. Nós juntos vamos ler aqui ao longo de 2024 algumas obras importantes da obra desse grande autor da ficção científica que é o Philip K. Dick, um dos meus autores favoritos. E agora, em dezembro, como início, start aí desse projeto, a gente vai comentar um pouquinho esse lançamento da editora Aleph chamado Olho no Céu, que acabou de sair logo depois da vinheta. Vamos lá. O Olho no Céu foi publicado em 1957 e vai contar pra gente a história de um cara chamado Jack Hamilton. Ele é um engenheiro formado na MIT e ele trabalha numa empresa privada que faz mísseis para o governo norte-americano. E justamente por ser uma empresa responsável por fabricações bélicas, ela só pode servir ao governo americano. E logo no início do romance, então, ele é convocado por um painel de investidores dessa empresa, pelos seus chefes, porque eles suspeitam que a esposa do Jack Hamilton, a Marcia, é comunista. Então, logo no início do livro, a gente tem esse clima bem norte-americano dos anos 50, que é o tom do macartismo, a caça, a ameaça comunista ali pelos militares americanos. E eles desconfiam que a esposa do Hamilton é uma comunista, baseado, bem característico desse período, em basicamente nada, assim, porque ela assina determinadas revistas, porque ela já financiou grupo de apoio antirracista, por manifestar apoio ao Charlie Chaplin, que tinha sido exilado por ser considerado comunista, enfim. Então, esses pouquíssimos comportamentos que eles consideram, entre aspas, subversivos, já são o suficiente para que esse cara, o Hamilton, não possa ser casado com ela ou não possa continuar exercendo o seu cargo dentro de uma empresa de mísseis, sendo casado com uma mulher que é muito inteligente. Isso já era visto com desconfiança, uma mulher nos anos 50 ser inteligente, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. E ele, como ele trabalha com dados confidenciais do governo americano, ele não pode continuar nesse cargo se ele continuar casado com essa esposa aparentemente muito perigosa para o governo dos Estados Unidos. E logo depois, então, a gente tem uma visita do nosso protagonista com a esposa. Eles vão visitar um acelerador de prótons chamado Bevatron, que é um acelerador de partículas super potente, com uma voltagem assim de milhões e milhões de volts. É um ímã, uma estrutura assim de acelerador de partículas que de fato existia. E eles vão visitar então essa máquina, e eles estão ali junto com uma série de outros visitantes, um guia, e então acontece um acidente muito desastroso com esse acelerador de partículas. Esse defletor perde o controle e o raio dele se expande, acaba incinerando todo o recinto, fazendo com que todo mundo que esteja nessas plataformas, olhando, observando, fazendo essa visita guiada, essa plataforma acabe derretendo e todos os visitantes despencam de uma altura enorme e caiam meio incinerados, meio chamuscados, num desastre. E esse desastre é o ponto de partida da nossa história. Nessa visita estavam 8 pessoas. Estava o nosso casal de protagonistas. Além disso, tinha um guia, que é um pós-graduado em física, um homem muito inteligente, chamado Bill Loss, que é um guia negro. Tem também uma moça chamada senhorita Rice, tem uma outra senhora muito dondoca, riquíssima, com o seu filho, que também deseja ser cientista e estava lá visitando. Tem também o McFife, que trabalhava ali com o Hamilton. E tem um outro camarada também, chamado Arthur Sylvester, que é um general reformado do exército, e todos eles caem desacordados no meio desse caldeirão fervente que é esse acelerador de partículas descontrolado. E então todos eles ficam ali inconscientes até chegar
o socorro, os médicos, a equipe médica para resgatá-los desse terrível acidente. É aí que tem início os episódios muito perturbadores dessa ficção científica. Depois que o Hamilton acorda, ele, muito desorientado, ele começa a tentar entender o que aconteceu com todos os outros visitantes ali durante aquele incidente, e ele vai recobrando a consciência aos poucos, recebe a visita da esposa e ele começa a perceber que o mundo em que eles estão depois de acordar não é exatamente o mundo real. Eles estão num mundo em que as normas e as leis e os acontecimentos são esquisitos. Toda vez, por exemplo, em que ele fala uma mentira, ele recebe uma espécie de punição, uma picada de uma abelha, vem um enxame de gafanhotos em cima dele de repente. Ele começa a perceber que crendices populares assim começam a surtir efeito. Por exemplo, ele está com os ferimentos do acidente e alguém chega com um amuleto, tipo um desses cordõezinhos com uma cruz, sei lá, um terço, e quando encostam nos ferimentos, os ferimentos dele começam a se regenerar. Então ele vai percebendo que a realidade não é exatamente a mesma de antes do acidente. E ele entende que o mundo agora, pós-acidente, não é mais o mundo de antes, e sim o mundo dentro da mente de uma daquelas pessoas que sofreu o acidente. No caso, o Arthur Sylvester, esse cara, general reformado do exército, aposentado, um velho que acreditava numa seita maluca, participava de uma seita dessas do interior dos Estados Unidos, completamente doida, que tem um Deus maluco, que acredita num Deus único, punitivista, maluco, que é um cara absurdamente racista, misógino, preconceituoso, de um fervor religioso patético, e que é dentro da mente desse cara lunático que eles estão vivendo agora. Então o mundo segue as regras e as normas desse cara louco. Então nessa seita maluca dele, ele acredita numa espécie de releitura bíblica doida, misturado com crenças islâmicas. Acredita que há um Deus chamado tetragrama e que esse tetragrama que rege as lógicas do universo. Então, nesse mundo, realmente, eles são governados por esse tal de tetragrama. Nesse mundo, todas as crenças mais ridículas, as crenças nessas fés mais patéticas dessas seitas malucas, são reais. Então, por exemplo, a ciência nesse mundo já não vale mais de muita coisa. O que vale são essas crendices. A ponto de, por exemplo, quando o seu carro quebra, você não tem que mais... Você pega lá o manual para ler e não diz o que ele tem que fazer para consertar o carro mexendo nas fiações ou no motor do carro. Diz assim, você precisa rezar tal e tal e tal oração e o seu carro voltará a funcionar. E ele reza tal e tal oração e o carro volta a funcionar. Nessa realidade também, a mulher dele, por exemplo, que é suspeita de ser comunista pelos militares ali norte-americanos, ela vai virando uma pessoa um pouco asquerosa, ela vai ficando meio grotesca, ela vai mudando de forma, ela vai ficando cada vez mais irreconhecível. O guia lá da visitação ao acelerador de partículas, o cara que é negro, o Bill Loss, ele vai virando, segundo a mente desse cara terrível, ele vai virando uma espécie de caricatura do homem negro segundo a mente de um racista. Ele vai virando um cara que não consegue andar livremente, ele só consegue andar arrastando os pés, ele fala igual uma caricatura do século XIX, da mente de um escravocrata, ele vai falando errado, ele começa a perder a capacidade de fala. Então toda a realidade vai virando a realidade enxergada pela mente de um velho preconceituoso, horroroso. Uma vez que eles conseguem deixar então esse velho inconsciente, eles passam então para outra mente, de outra acidentada ali na explosão do acelerador de partículas. Eles entram na mente da senhora burguesa lá, rica, que estava junto com seu filhinho,
e também sofreu um acidente. Ela era uma senhora que achava que os Estados Unidos tinha que valorizar a alta cultura, as músicas clássicas, os quadros clássicos e tudo mais. Então ela tem uma aversão muito grande a tudo que é novo, a tudo que é de vanguarda. E ela também tem uma aversão imensa, por exemplo, ao sexo, ao desejo sexual, porque ela é uma viúva, uma solteirona e, enfim, não se relaciona sexualmente. Então ela acha que no mundo tudo é uma depravação, ela acha que todo mundo é depravado, e nesse mundo dela, então, quando eles migram para um outro mundo da mente dessa moça, as pessoas, os corpos ficam sem sexo, então as pessoas até podem sentir desejo sexual, mas elas não conseguem se relacionar porque elas viram quase que pranchas humanas. Os corpos ficam iguais bonecos de Barbie e Ken, sem órgão sexual. Então, e ela vai lentamente, isso é uma das partes mais geniais do livro, ela vai abolindo tudo que ela acha terrível. Então eles estão andando numa estrada e aí passam por buracos e ela fala, buracos realmente nessa estrada são terríveis. Então de repente todas as estradas deixam de ter buracos. Aí os insetos incomodam ela, então de repente deixam de existir no mundo todos os mosquitos e insetos que possam vir a perturbá-la. Ela acha que bebida alcoólica é uma coisa terrível, para de ter bebida alcoólica. Então o mundo dela vai virando um mundo também de privações, até o ponto de que eles começam, tem uma cena maravilhosa aqui ao longo do livro, em que o mundo vai sendo suprimido por conta dos horrores dessa moça que acha que tudo é uma inconveniência. Então todos os elementos do mundo são tão inconvenientes que ela vai apagando, subtraindo, até a hora que o mundo vai virando quase que um mundo vazio. E aí nisso, é como se eles vão migrando de mentes em mentes, pulando de uma realidade a outra, e tem essa ideia do Philip K. Dick que está presente nos outros livros, está presente no Labirinto da Morte, que eu resenhei recentemente, e está presente aqui em diversos outros, essa ideia de que a realidade é uma maneira de perceber o mundo, na verdade. Não há um real concreto, há só uma forma como eu me defronto com o real e percebo o real. Então, o mundo como percepção particular, esse mundo solipsista em que só existe a minha imagem do mundo, é a tônica desse livro. E aí é como se fosse uma espécie de WandaVision também. É como se cada um criasse a sua própria realidade, só que aqui nesse caso são 8 Wandas, né, ao invés de uma só. Então são os 8 acidentados, e a gente fica na dúvida se eles continuam, na verdade, lá, né, no meio daquele acidente, estrupiados, entre a vida e a morte, no meio daquele raio de partículas que os afetou e incinerou tudo, se eles não estão ali naquele caldeirão, tendo as suas mentes derretidas e fundidas, a ponto deles acharem que a realidade é uma espécie de pesadelo contínuo em que um vai migrando para a mente do outro, para a maneira como o outro vê o mundo. E a maneira como o outro vê o mundo é sempre um pesadelo, é muito diferente da maneira como eu vejo o mundo, e aquilo gera uma história louquíssima, como sempre. O Philip K. Dick faz uns romances muito loucos, né, muito insanos. Tem um grau de derretimento do real assim que é muito insano, as coisas vão ficando completamente loucas, uma mistura de códigos, de signos. Por exemplo, no momento em que eles estão na mente desse Arthur Sylvester, o cara preconceituoso do exército, eles descobrem também que a maquininha de refrigerantes, ela funciona quando você coloca uma moeda dentro. Diferente de você ter um dispositivo que prende lá diversas latinhas e solta elas funcionam a partir de uma espécie de conceito, de fé. É como se a maquininha fosse movida à fé. Então não importa o que esteja ali na frente da máquina, ela vai gerar qualquer coisa que você deseje muito, contanto que você pague. Como sempre, tem uma crítica do Philip K. Dick ao mundo capitalista, ao pânico em relação aos próprios comunistas.
Tem também uma crítica ao próprio Partido Comunista também, enfim, é uma salada de loucura e de delírio do Philip K. Dick que sempre é muito divertido. Dá essa ideia de que cada um também tem o seu próprio Deus, cada um é o seu próprio Deus. Então o Deus do primeiro personagem, ele é muito punitivo, terrível, porque ele é um homem absurdamente punitivista, preconceituoso, racista, misógino, enfim. Então já tem algo também da teologia da prosperidade aqui, essa crença de que Deus se manifesta te dando bens materiais, fazendo chover moeda em cima dos personagens quando eles desejam realmente ganhar muito dinheiro. Tem uma crítica ao modo de vida norte-americano, ao consumismo desenfreado, enfim, a diversas coisas da vida norte-americana ali dos anos 50 que estão aqui nessa ficção científica. E, obviamente, lendo ela na contemporaneidade, eu não consigo não pensar na nossa vida atual e da relação que a gente tem hoje em dia com a realidade via internet, né, em que o real realmente derreteu, virou uma coisa com muito pouca consistência, o lastro do real ficou realmente muito fraco, perdeu a sua matéria, assim, já que tudo que a gente consome hoje em dia vem filtrado pela realidade das redes, pelo que chega pelos algoritmos e pelo mundo que a gente constrói nas redes. E esse mundo que a gente constrói, ele realmente não permite nada daquilo que eu não acredito, nada daquilo que seja distante da minha maneira de pensar, da minha ideologia, da minha forma de ver o mundo. Então eu vou criando um mundo à parte que funciona sob as lógicas das minhas escolhas, do meu ponto de vista, né, totalmente individualista. E eu acho que aqui a gente vê esse mundo real sendo sequestrado por um mundo criado, né, por um mundo individualista criado por outra pessoa. O mundo real se torna o mundo da crencinha particular de cada um. As leis de cada um é que acabam regendo o mundo verdadeiro, teoricamente. Eu acho que é um pouco a realidade que a gente vive hoje em dia, assim, que as pessoas não conseguem aceitar que o mundo pode ser diferente, ou que possa abarcar as contrariedades que eu teoricamente não admitiria no meu mundo, mas elas existem, elas fazem parte da realidade, quer eu queira, quer não. Mas hoje em dia a gente vive essa ilusão de que a gente pode apagar aquilo que eu não acredito, ou aquilo que eu não concordo, ou aquilo que eu não conheço também, né? Aquilo que é diferente de mim. E esse livro acho que acaba falando muito sobre isso, dessa forma como o Philip K. Dick consegue fazer tudo, investigando a partir da ficção científica, da fantasia, das ilusões e das imagens de loucura e de delírio que só a ficção científica podem permitir, que podem ir abrindo novos espaços e inaugurando outras possibilidades de leitura também da nossa realidade. Fica aqui a indicação do Olho no Céu. A gente vai seguir lendo os livros do Philip K. Dick em 2024. Em janeiro, nosso próximo livro de leitura do Dick vai ser o Ubik. Então, em janeiro vai ter vídeo aqui, mais um vídeo do nosso projeto Lendo Philip K. Dick ou I Love Dick. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo, ativa o sininho aqui embaixo, se inscrevendo, se torne um apoiador do meu canal, se você puder, clicando no link do Catarse, que também está aqui na descrição do vídeo, doando qualquer quantia que você puder, ajuda muito a manter esse canal aqui vivo, rolando solto, com muito vídeo, com muita produção de conteúdo. É assim que eu mantenho esse canal alive and breathing and alive. Obrigado a todos pela presença. A gente se encontra num próximo vídeo aqui do canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu!